Você sabe daquele ditado, quem se mistura com porcos farela, que também da Bíblia, né? Direis quem tu andas, direis quem tu és. E como você sabe se você está andando com as pessoas boas ou más? As pessoas que te considera, te leva para os lugares bons, que não chama para fazer bullying, para não fazer coisas que vai se arrepender gravemente, prejudica feio. Então os filhos, hoje em dia, muitas vezes, dependendo do grupo que ele é inserido, que veja bem, eles querem pertencer àqueles grupos na escola e eles fazem qualquer coisa para entrar naquele grupo. E muitas vezes, né, pagam um preço. Então, se tem um professor que eles não gostam pelo comportamento, pelo que ele decidiu ser, por ele escolheu ser, então eles começam a fazer bullying, né? A desrespeitar, a ficar rindo, a ficar ali pirraçando, a por trás chamar de vários nomes, bota vários apelidos e não se dá conta que está fazendo o outro sofrer. E depois sofre muitas vezes uma perseguição, porque o professor não está sabendo lidar também muitas vezes com aquela situação, já está cheio de coisa, está ali carregado de tanta coisa, carregado ali de serviço em casa, na escola. Então, ele se torna também agressivo e desrespeita também o aluno. O aluno desrespeita o professor desrespeita o aluno e cria um conflito danado na sala de aula. Então, os pais precisam ver o que os filhos estão fazendo, mesmo sem estar presente, porque ele fala, o que ele gosta de ouvir, por aquilo que atrai eles. Preste atenção do que meu filho gosta. O meu filho ri de uma situação que o outro está sofrendo, de dor do outro. O meu filho se coloca no lugar do outro. A minha filha, ela é uma menina, isso é desde pequenininho, não é só na puberdade, na adolescência, na fase adulta, não. É desde pequenininho, você já vai educando, vai vendo. Que espelho eu estou sendo dentro da minha casa para os meus filhos me copiarem? Será o que eu faço? Eu vou aceitar meus filhos fazer? Eu respeito meus filhos ou eu só quero que eles me respeitem? Os meus filhos, eles têm medo ou eles me respeitam? Então, eu obedeço meus pais por medo ou por ser educado? Então, tudo isso. Os filhos não vêm com manual, os pais não têm manual, mas os pais conhecem os filhos que têm, né? E os filhos conhecem os pais, conhecem os pontos fracos dos pais. E aí? Muitas vezes eu não quero ver, muitas vezes não aceito o filho do vizinho do outro que é, o meu não. E aí eu estou sendo conivente com o erro dos meus filhos. Veja bem, em que momento eu fui conivente com o erro dos meus filhos? Eu escondi o quê? Não precisa bater, não precisa colocar de castigo, não precisa tirar o celular, não precisa ameaçar para você educar. Como diz Samitiba, quem ama educa.
Então, como eu estou educando meus filhos? Eles precisam ter consciência que ele mesmo decide o castigo tomar. Quer dizer, eu mereço ficar de castigo, eu mereço ficar sem celular, eu mereço ficar sem ter as coisas. Então eles sabem. Os pais não precisam tirar nada do celular. Eles que precisam ter consciência que errou. Eles precisam ter consciência que não deveria ter feito aquilo, que vai procurar não fazer. Tem que ter diálogo, tem que conversar. Os pais têm que falar: ó, meu filho, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E não adianta os pais falar: ó, meu filho, isso aqui tá certo, e os filhos ver os pais fazendo errado, ao contrário. Que aí o quê? Se eu falo para os meus filhos que mentir é feio, que é mentir, que tem as consequências de mentir, eu minto para os filhos. Se eu almoço com celular aqui, que eu não dou o tempo todo no celular, e eu proíbo meu filho com o celular. Se eu não quero que meus filhos façam as coisas erradas, e eu faço, e eles sabem que eu faço. E aí? Então, muitas vezes tem afinidades e outros não. Até os pais têm afinidade com os filhos, e os filhos também têm afinidade mais com o pai e mais com a mãe. E precisa ter um diálogo ali, parar, sentar, conversar e resolver aquilo ali. Porque é assustador quanto de crianças, de adolescentes que se perdem. Uma hora se tá certo, se tá errado, que tá em sofrimento, que não sabe se defender, não sabe saber se tá certo ou errado, ficam perdidos, porque não tem conversa, não tem uma coisa aberta, não tem uma leitura, não busca uma terapia para prevenção, só vai quando já tá no perrengue, para uma orientação. Os pais não procuram uma terapia para fazer para uma orientação de pais, né? Orientar os filhos, não vai. Então é tudo isso. Então busque conhecer seus filhos, mas primeiramente precisa se conhecer, primeiramente precisa saber se aquilo que está fazendo realmente é o certo, né? Eu faria com o outro, o que eu estou fazendo com o outro é o que eu gostaria que fizesse comigo. Boa sorte aí na educação de seus filhos. Obrigada.